Bom dia, moçada, bom dia, moças, bom dia, rapaziada, bom dia, rapazes. Vamos conversar hoje sobre ditadura da beleza? Ontem aconteceu uma coisa curiosa aqui no canal e polêmica. Uma pessoa deixou um comentário que dizia algo mais ou menos assim: por que você apareceu hoje assim toda descabelada? Por que você não penteou seus cabelos para aparecer ou para gravar o vídeo? Eu só dei uma risada, achei muito engraçado num primeiro momento. Eu estava ótima, estava muito confortável, descabelada daquele jeito, tinha arrumado roupa, maquiagem, mas eu não olhei para o cabelo antes de gravar e gravei mesmo descabelada e estava tudo certo. E foi muito engraçado porque várias pessoas comentaram depois, 1000 comentários. E no final das contas a gente está nessa temporada libriana. Libra é regido pela Vênus, então a gente tem que falar de beleza, tem que falar de ditadura da beleza. Eu agradeço essa pessoa que escreveu ontem, porque na verdade não é algo específico sobre uma determinada pessoa que escreveu algo sobre mim. Na verdade, nessa posição de analista junguiana, astróloga, jornalista, de uma pessoa que está a vida inteira afinando os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, é isso que eu tenho que fazer. Então, na verdade, não é sobre uma pessoa específica, é sobre uma série de pessoas que poderiam ter dito a mesma coisa. Então, aquela pessoa é um recorte de comentários possíveis, muito mais amplos, muito mais pessoas poderiam ter dito aquilo e já disseram antes, dirão depois. A gente vive nessa exigência de padrões estéticos. Mas eu acho interessante imaginar o seguinte, e dentro de uma perspectiva da psicologia, que na verdade a nossa relação com o outro, e em Libra a gente está falando do outro, né? Libra é a balança, sou eu e o outro, nós nesse jogo. A gente não se relaciona com o mundo senão por meio do outro, senão quem sou eu? Eu sou fulana, fulano, numa eterna troca com o olhar do outro. É muito mais claro, óbvio, fácil que a gente identifique quem a gente é a partir do que o outro diz quem a gente é. Mas em algum momento a gente tem que saber quem a gente é para além do olhar do outro. Então, existe essa mecânica projetiva que é muito comum. O outro funciona como um espelho da gente. A gente olha para o outro e, na verdade, o que a gente vê é uma projeção de nós mesmos. Aliás, eu diria que quase tudo que a gente faz na vida é uma projeção da gente no mundo. A maneira como nós enxergamos as pessoas, as políticas, as culturas, o feminino, o masculino, o desejo, a sexualidade, tudo é uma projeção. Tudo é uma grande projeção. O mundo é um espelho da gente, do que a gente reverbera ali. E no final das contas, existe também uma frase muito comum no meio terapêutico, que é o seguinte: o que Maria diz de Júlia, veja bem, o que Maria fala de Júlia, volta aqui, microfone, diz muito mais sobre Maria do que sobre Júlia. Maria, quando fala de Júlia, fala de si mesma. Então, na verdade, é muito interessante a gente também perceber o que é que as pessoas estão dizendo, que na verdade elas não estão necessariamente falando da gente, elas também estão falando delas. E é importante ter essa escuta atenta, ver de maneira atenta, ouvir de maneira atenta. Hoje eu queria compartilhar com vocês, o título da postagem de hoje é Ditadura da Beleza, não é isso? Sobre a ditadura da beleza, uma primeira conversa. É um pontapé inicial, sobre um tema muito importante que, como eu disse, a gente precisa pensar para esses tempos e para essa temporada libriana. E é uma primeira conversa porque essa polêmica do vídeo de ontem me trouxe uma reflexão sobre de onde startar essa reflexão sobre a beleza. Então, eu queria compartilhar com vocês uma experiência minha pessoal, se vocês me permitirem. Em 2013, eu fui morar na Nova Zelândia. Eu fui casada, meu ex-marido era neozelandês. Tive uma experiência maravilhosa na Nova Zelândia. Foi um lugar que me formou. Parte de mim é meio kiwi, é meio neozelandesa. Sinto muito carinho por essa experiência maravilhosa que eu vivi naquele lugar. E a Nova Zelândia é um lugar muito interessante e muito para frente em vários aspectos. Chegando ali,
eu vivi entre várias experiências, eu fiz muitas amizades. E certa vez, eu perguntei para um amigo meu, falei, me diga uma coisa, para você o que é a beleza? Para você o que é uma mulher bonita? O que te chama a atenção quando você está na night, quando você sai, que você está na rua, você está num café, que você encontra com uma mulher e aquela mulher te chama a atenção, mexe com você? Ele me trouxe uma resposta tão incrivelmente simples e tão incrivelmente reveladora. Sabe o que ele me disse? Ele disse o seguinte, para mim uma mulher bonita é uma mulher que se sente à vontade no seu próprio corpo. É uma mulher que está em paz, tranquila, na sua própria pele. Foi isso que ele me disse. E, na verdade, grande parte do segredo da beleza é esse mesmo. Mas é muito interessante imaginar um homem também pensando, refletindo e sentindo dessa maneira. A Nova Zelândia é um lugar, como eu disse, muito especial, porque é o lugar onde houve o primeiro voto feminino no mundo, em 1893. Então, o primeiro voto feminino no mundo foi naquela pequena ilha, naquelas duas lindas ilhas, ali debaixo da Austrália, boiando no meio da Oceania. Essas mulheres se emanciparam de uma tal maneira sensacional. Isso aconteceu 39 anos antes do voto feminino no Brasil, ou seja, quase 4 décadas depois, nós fomos alcançar esse direito. Essa maneira da neozelandesa ser e estar no mundo, entender aquela ilha, entender aquela cultura, entender-se no mundo e lutar pelos seus direitos, tornou a mulher neozelandesa uma das mulheres mais emancipadas do mundo. E isso foi construindo uma cultura ao redor da relação dos sexos, dos gêneros por lá. De modo que quando eu cheguei, eu tomei um choque muito positivo, porque as comunicações entre homens e mulheres eram muito mais de igual para igual, e não era nada garantido pelo papel. A cultura se fez assim, e se fez muito por conta da questão da emancipação feminina por meio do voto. Foi por meio do voto que elas alcançaram outros níveis de igualdade, sentiram-se cidadãs, participantes de uma cena que era, obviamente, majoritariamente masculina, e de repente, quem sabe, voltando inclusive numa perspectiva matriarcal, porque inclusive parte de todas as nossas, ou melhor, a base de todas as narrativas em todos os lugares do mundo é matriarcal. A questão é que a gente tem poucas referências sobre isso. O que a gente sabe muito mais hoje de mitologia greco-romana ou de tantas outras que a gente conhece são narrativas patriarcais, onde o feminino está sempre sofrendo e apanhando. Mas a base, o princípio da vida é matriarcal, é lunar. Bom, os papos entre os neozelandeses e as neozelandesas eram assim, eles se davam de uma maneira muito igualitária, muito tranquila, e era muito óbvio que por conta de uma série de emancipações que se deram, a partir disso, elas se colocaram de igual para igual com os caras. E os papos eram muito legais e foi muito especial ter esse aprendizado e conviver nessa sociedade onde você vê essa relação de igualdade muito mais próxima e de respeito, portanto, às mulheres. De modo que, introjetado isso no homem, ele percebeu que a beleza da mulher se dá nesse conforto. Então é algo que vai se engajando, é um direito que é garantido, somado a uma igualdade de gêneros e de sexos que é partilhada pelo coletivo. A partir disso você vai conquistando mais lugar, mais autoconfiança e, portanto, mais tranquilidade, e dessa tranquilidade vai nascendo um conforto em estar sobre a própria pele, e então é muito natural que a beleza brote da naturalidade de se sentir bem dentro da própria pele, independentemente dos conceitos alheios do que seja beleza ou feiura. Humberto Eco fala muito sobre isso. Esses dias eu estava lendo sobre isso. Ele tem 2 livros fantásticos, né? Um ensaio sobre a beleza e um ensaio sobre a feiura. A gente também pode falar sobre isso em breve, falar um pouco mais sobre essa questão da ditadura da beleza. Mas saindo da Nova Zelândia e indo para o Brasil, para mim foi um choque. Eu me senti voltando para um país super machista,
onde os homens são machistas e as mulheres, em muitas medidas, eram muito subservientes. A gente está num processo de evolução, mas quando eu voltei um tempo depois, voltei em 2005, mais ou menos. Mulheres ainda muito subservientes, ainda muito baseadas nesse machismo e aceitando essas regras, impondo essas regras para si e para as outras, de modo que a gente vai criando um círculo vicioso, onde nós somos algozes de outras mulheres e nós somos tiranas de outras mulheres e a gente vai se aprisionando no que são regras que compõem essa ditadura do que é certo, do que é errado, do que é bonito e do que é feio, e a gente não sai dessa roda viva nunca. É óbvio que o mundo está mudando e o mundo está se transformando, e que bom que o mundo está mudando e está se transformando. Nós precisamos mudar. É muito interessante imaginar também que nós estamos com Saturno e Plutão em cima de Capricórnio. Capricórnio é sociedade e regras sociais. A gente está como Sol em Libra, já fazendo um aspecto tenso, de novo questionando essa questão da ditadura da beleza, dos valores de beleza. Mas é preciso mudar, a gente precisa se transformar. Olha, tem dias que eu simplesmente acordo e me sinto horrorosa, isso é muito normal, qualquer mulher se sente, qualquer pessoa humana se sente melhor alguns dias, pior outros dias, mas a gente tem que encontrar esse lugar de conforto, de ser e estar no mundo, principalmente agora, com esses planetas chacoalhando desse jeito, pedindo isso pra gente. E não é uma chacoalhada só de fora, é uma chacoalhada de dentro. O mundo de dentro e o mundo de fora são a mesma coisa. Independentemente do que digam, importante é a gente estar bem, tranquila e confortável debaixo da nossa pele. Uma das maneiras da gente entender a ditadura da beleza é entendendo a cultura. E uma das maneiras da gente entender a cultura é traçando comparativos entre culturas e entre tempos diferentes. O que a gente precisa fazer nesse mundo e nesse momento é propor reflexões. E esse comentário de ontem foi um gancho fantástico. Muito obrigada a você que escreveu sobre isso. Mas eu estou muito confortável sobre a minha pele. Geralmente eu estou. E no final das contas, talvez seja isso que chame tanta atenção de homens e mulheres do mundo inteiro. Uma beleza muito natural, onde você se sente tão confortável dentro de você, que você exala isso. A gente volta, a gente traz a beleza para as origens, para um contato mais interior e para uma reverberação muito natural com o cosmos, com o sagrado que existe dentro da gente. Então que a gente aproveite esse momento de reflexões, que a gente faça de fato as nossas ponderações, a gente precisa andar para frente e que a gente pare de ser tirana umas das outras. Eu me comprometo a não tiranizar ninguém. Também, por favor, não venham me tiranizar. Bola para frente, vamos seguir em frente. Esse é um momento de virada de novo, como eu estou falando, estou insistindo nisso, porque antes da pandemia a gente estava vivendo um momento muito doentio, muito desconectado. E essa pandemia tem que servir para a gente rever esses conceitos e não voltar de maneira alguma com aquela vida louca, maluca, descompensada que a gente está vivendo. Tomara que a gente aproveite essa grande oportunidade. Essa é uma reflexão minha, muito simples, muito natural, muito pessoal. E é um pontapé inicial para conversas sobre a tirania da beleza, a ditadura da estética, que é um assunto que aterroriza tantas mulheres. Esse é, como eu disse, o meu pontapé inicial. Quero saber o de vocês. Vamos evoluindo nessa conversa. Combinado? Um beijo com muito carinho. Muito obrigada por tudo. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.